Eu propus para nós nessas semanas, hoje e as próximas semanas, uma série chamada Resoluções de Ano Novo. Fazer resoluções de Ano Novo é uma prática muito comum, já foi mais comum ainda, mas ainda é comum em várias partes do mundo. O que é uma lista de resoluções? Na verdade é uma lista de promessas, e que é interessante, promessas que você faz para você mesmo, em várias áreas da sua vida. Promessas na área da saúde, na área das finanças, otimização do tempo, sonhos para realizar. Então é comum, olha, em 2020 eu vou começar a academia. Em 2020 eu quero perder tantos quilos. Se você for magro, coloca assim, em 2020 quero ganhar tantos quilos. Tá? Em 2020 eu pretendo terminar a faculdade, eu pretendo fazer um novo curso. Em 2020 eu vou realizar o sonho da casa própria. Na verdade, é uma tradição. Quando uma pessoa decide, a pessoa assume compromisso de mudar um comportamento, de atingir um objetivo, de melhorar a sua vida. Vale a pena. Tenha você uma lista escrita ou uma lista mental, vale a pena. Porque nós realizamos mais quando temos resoluções ou decisões, compromissos assumidos. Porque a ideia, o significado de resolução é exatamente este: uma decisão tomada, um compromisso assumido após reflexão. Você pensa, você reflete, você analisa e toma decisões de fazer algo diferente no ano, no nosso caso aqui, 2020. Como disse, eu, o pastor Luna e o pastor Kleber, vamos fazer isso. Eu hoje, semana que vem, o pastor Kleber à noite, dia 19, o pastor Luna, e eu termino dia 26, 4 resoluções da área espiritual na sua vida, que pode levá-lo a ter um ano muito melhor. Eu começo hoje propondo o seguinte: em 2020, eu vou viver conectado com Jesus. Conectado é a palavra do momento. Desde que a internet foi introduzida no mundo, e no Brasil, particularmente, a partir da década de 90, as pessoas já se acostumaram com a expressão estar conectado. Aliás, a grande reclamação é que as pessoas não desconectam mais com a internet, com o smartphone, com as redes sociais. Aliás, já está entre nós uma geração que já nasceu conectada, é a geração Z. A geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, não sabe o que é estar desconectado. É a geração que tem no máximo hoje 24 anos. Esta geração, que já nasceu na era da internet, já nasceu conectado. Ele não sabe o que é viver desconectado. Então, quando você reclama e fala assim, desconecta, ele não sabe o que é isso, porque ele nasceu conectado. É a geração, uma geração que não se conectou ao longo dos anos, já nasceu conectada. Quando essas crianças nasceram, esses jovens de hoje nasceram, eles de fato nasceram numa geração conectada. Vivemos então na era da conectividade. E aí, João capítulo 15, Jesus era um especialista em ilustrações. E ele, com certeza, se a Bíblia fosse escrita hoje, ele usaria muitas imagens da internet, da conexão, porque ele usava o que as pessoas conheciam. E Jesus usou a imagem da videira, a imagem da videira para falar do relacionamento do cristão com ele. Uma ilustração muito conhecida pelo seu público, porque os vinhedos eram comuns naquela época. E ele é uma cidade agrícola. Então Jesus usou uma das imagens mais conhecidas. Ele fala que ele, Jesus, é a videira, que Deus, seu Pai, é o agricultor, e os cristãos, que somos nós, somos os ramos. E ele, ao falar disso, está falando de que nós somos desafiados a viver conectados com ele, conectados com Jesus. Eu quero ler o texto de João capítulo 15, e eu quero convidar você a observar quantas vezes, na verdade, vá ouvindo, não precisa contar, a palavra permanecer ou estar conectado aparece.
Acompanhe comigo a leitura. Olha o que diz o texto. Jesus fala, João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Amém? Você observou a palavra permanecer ou estar conectado? Aparece na minha tradução 13 vezes, aparece na maioria das traduções mais de 10 vezes nesses 17 versículos. Permanecer é a palavra-chave, e permanecer é o equivalente de estar conectado. Ser cristão é estar conectado com Jesus. O desafio de 2020, em 2020, opte, decida viver conectado com Jesus. Porque, embora exista aquela conexão pelo fato de você ter entregado sua vida a Jesus, o permanecer nele é uma tarefa, é um hábito, é um desenvolvimento na sua vida. Porque ele diz até alguns que estão na videira, mas não estão dando frutos, porque não estão de fato desfrutando, vivendo intensamente a dinâmica do estar conectado em Jesus. Jesus fala aqui no verso 5, e é um verso que eu quero que você leve para a sua casa e guarde, em que Jesus diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meu desafio para você hoje, em 2020, viva conectado com Jesus, porque sem estar conectado com Jesus, você nada pode fazer. Sabe aquelas resoluções de ano novo? Só vão ser colocadas em prática se você depender de Jesus, se você estiver conectado com Jesus, porque Jesus diz: sem mim, nenhuma melhora na sua vida será efetivada. Qualquer fruto, qualquer resultado na minha e na sua vida é decorrente dessa conexão, dessa nossa permanência com Jesus. Um especialista em Novo Testamento chamado Merrill Tenney, ele diz o seguinte: que permanecer é a manutenção de uma conexão ininterrupta entre o cristão e Jesus, para que a vida resultante seja produtiva. Permanecer é a manutenção de uma conexão ininterrupta
Nesse caso, eu digo a você, não desconecte entre o cristão e Jesus, para que a vida resultante seja uma vida produtiva. Agora, quando a gente fala de estar conectado com Jesus, tem um aspecto místico no sentido espiritual, porque é a doutrina bíblica da união com Cristo. Mas se a gente ficar só naquilo que é espiritual, místico, nós não vamos desfrutar dos benefícios dessa conexão. Nós vamos entender na prática, afinal de contas, o que é que significa essa imagem espiritual de Jesus ser a videira, eu ser um ramo e Deus o Pai ser agricultor? O que é que significa na prática? Eu viver conectado em Jesus, ou conectado com Jesus. E o próprio texto nos explica, Jesus nos fala que viver conectado com Ele significa pelo menos 4 coisas que aparecem no texto que eu quero compartilhar com você. Conectado, estar conectado com Jesus significa estar conectado na palavra. Olha o que diz o verso 7: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Verso 10: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Verso 14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, primeira questão, conexão com Jesus significa conexão com a palavra. Não existe conexão com Jesus longe da palavra ou a parte da palavra de Deus. Você quer ter conexão com Jesus? Significa ter conexão com a sua palavra. Pedro diz, na primeira carta, capítulo 2, verso 2, que devemos desejar, como meninos recém-nascidos, puro leite espiritual. Conexão com Jesus é fazer da Bíblia autoridade em sua vida. Há uma frase cujo autor é desconhecido que afirma o seguinte: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Não existe comunhão, não existe conexão, não existe permanência em Jesus à parte, longe da palavra de Deus. Você tem comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus por meio da Bíblia. Eu quero desafiar você. Eu gosto de Deus, a Bíblia, o cristianismo, porque o cristianismo é um ensino que sempre podemos ter novos começos. Eu não sei o quanto você leu de Bíblia este ano, qualitativamente, quantitativamente, mas quero dizer a você, não importa, dá para começar de novo. Gente, o ano começa amanhã, viu? Segunda-feira. Até hoje você estava de férias. Começa amanhã, dia 6, sua vida. Que tal você começar a dizer assim: eu quero ler a Bíblia qualitativamente e quantitativamente para o meu crescimento, tá? Porque não é assim, não, eu gosto de ler com qualidade, eu gosto de ler um versículo por dia. Não, é como falar para você, então tá bom, é você comer uma colher de arroz por dia. Não, não dá. Então, mas quantitativamente, talvez é um capítulo. Para alguns, 3, 4 capítulos. Para alguns, uma parte de um capítulo, não importa, você escolhe o que vai ser qualitativamente abençoador para a sua vida. E aí eu digo a você, já que estamos falando de conexão, use, tire proveito, tire vantagem de tantas possibilidades no seu smartphone, na internet, para você estudar a Bíblia. Hoje, você sabe, você tem aplicativos que têm planos de leitura da Bíblia, você pode ler, com comentários bíblicos, com temas escolhidos, vale a pena. A Life Church tem um bem famoso, você pode baixar, tem em português, você pode escolher. Se você quer treinar o inglês, baixe um e coloque ali língua original no inglês, treine o seu inglês, não importa, você pode ser beneficiado com textos bíblicos, com explicações, com aplicações, porque na verdade estar conectado com Jesus implica em estar conectado com a sua palavra, porque é a sua palavra que fala conosco. Hoje lemos o Salmo 1, no início do culto. Ele diz que bem-aventurado,
Bem-sucedido, gente de sucesso, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Conectado com Jesus, é conectado com a sua palavra. E nesse mundo tão conectado, nós precisamos estar conectados em Jesus. Eu vou dizer a você, e algumas vezes você precisará desconectar de alguns dos seus aplicativos, de seus aparelhos, para conectar. E eu digo, seja bem inteligente, se você gosta muito, use o seu aparelho para conexão com o Senhor também. Então vamos começar o ano dizendo assim, em 2020, eu vou estar ainda mais conectado com Jesus. E conectado com Jesus significa permitir que Ele fale comigo por meio da sua palavra, porque o homem bem-aventurado, bem-sucedido, na lei do Senhor medita de dia e de noite. O texto diz também que conectado com Jesus é conectado com a oração. Ele diz no verso 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Em outras palavras, orem ao Senhor, e o Senhor vai atender, queridos, conectado com a palavra, conectado em oração. Oração é ter comunhão com Deus, nós precisamos de Bíblia, precisamos de oração. Vida cristã é relacionamento, é diálogo constante. Eu gosto de pensar, queridos, em comunhão com Deus, como comunhão entre os membros da família. Como é que funciona? Uma família normal, viu gente? Membros da família. Marido e esposa estão lá, se você é casado, está lá vivendo, você tem lá você e sua esposa, vocês travam um diálogo o tempo todo. Alguns momentos de maneira mais formal para tratar de um assunto, mas o papo gira, vai acontecendo. Ou como a amizade entre dois bons amigos. Então eles estão simplesmente conversando, há momentos mais formais, mas simplesmente as coisas acontecem. Isto é oração. Oração tem um momento em que você para e fala com Deus, mas oração é o dia todo, oração é todo momento. Nós temos que o dia todo orar ao Senhor, porque a nossa vida de comunhão não é só quando você ora, a sua vida é vida de oração. Então, em 2020, para viver conectado com Jesus, convide Jesus para a sua caminhada. Converse com Jesus. Vou dizer a você, não comece o seu dia sem falar com Jesus. Não comece o seu dia sem consagrar aquele dia para Jesus. Você não sabe o que você vai enfrentar durante o dia. Comece com Jesus. Diga bom dia para Jesus. Não estou dizendo que é o bom dia Espírito Santo do Benihim, não. É bom dia para Jesus. Diga bom dia. Fala, Senhor, olha, estou aqui, começando um novo dia, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus afazeres, ou se está de férias, seja o que for, Senhor, eu coloco esse dia para o Senhor. Caio Fábio, num texto escrito há muitos anos atrás, falando da oração na vida de Jesus, ele fala que para Jesus, a oração era a chave que abria o seu dia, e a chave que fechava o seu dia. Então, oração é isso, comece o seu dia em oração, caminhe em oração, dialogue com Deus e termine o seu dia em oração, porque por meio da oração, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa dependência do Senhor, e nós reconhecemos o poder de Deus na nossa vida. Por meio da oração, nós reconhecemos a sua soberania, a sua autoridade, e aí nós temos essa conexão. Nós precisamos do poder do alto, poder que vem por meio da oração. Em 2020, viver conectado com Jesus, significa viver conectado em oração. Oração como não sendo apenas momentos específicos do seu dia, mas a sua prática constante, a prática constante da sua vida. O texto diz também que viver conectado com Jesus, é viver conectado no seu amor. O verso 10 diz, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Queridos, conectado com Jesus, é conectado, é sintonizado no seu amor. Ele fala, o que é permanecer no amor de Deus? É guardar os seus mandamentos. Como eu provo, demonstro que eu amo a Deus?
sendo um filho obediente a Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor. Tem conexão com o meu amor. Mas mais ainda, ele diz o verso 12, e o meu mandamento, que eu quero que vocês guardem, é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Significa então, permanecer no amor de Deus, é amar o outro. Ele fala, esse mandamento é interessante, porque Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, e ao próximo como a nós mesmos. E ele repete isso constantemente. Vida de conexão com Jesus é vida de amor com Ele, e é vida de amor para com o nosso próximo. Alguém disse muito bem que o oposto do amor não é somente o ódio, mas é a indiferença. Queridos, num mundo veloz, um mundo de tanta correria, nós muitas vezes somos levados, sem desejar, para o caminho da insensibilidade e da indiferença. Conectado com Jesus significa conectado com o seu amor, amor que obedece aos seus mandamentos e que se revela no amor para com os outros. E aí Jesus nos fala e nos mostra como eu devo amar o meu próximo. É simples para ser compreendido, difícil de ser praticado. Amar como fomos e como somos amados, só isso. Amar como nós fomos amados e amados como nós somos amados por Deus. Conectados com Jesus é conectados no amor de Jesus. E ele também termina dizendo, conectados com Jesus é conectados na sua alegria. Verso 11 diz, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Olha só o que ele diz, o permanecer na alegria, ou a alegria que permanece em vós. Queridos, o objetivo de Jesus, diz John Piper, o propósito de Jesus em tudo que ele ensinou, foi a alegria do seu povo. A Bíblia nos diz no Salmo 16:11 que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então vejam só, Deus nos salvou para desfrutarmos da alegria. Quero dizer, a alegria não é equivalente de prazer momentâneo ou de felicidade temporária, não. A alegria é às vezes no meio da luta, a alegria é a sensação de bem-estar mesmo em meio às lutas, de satisfação, de gozo. Na presença de Jesus, ou na presença de Deus, diz o salmista, há plenitude de alegria. Por isso, ele diz que estar conectado com Jesus é estar conectado, pleno da sua alegria. A Bíblia nos diz que tornar-se cristão é equivalente. A ilustração que a Bíblia nos usa é de encontrar a verdadeira alegria. Você conhece, se lembra da parábola que Jesus nos conta que um homem, ele vai a um campo, e ele cava nesse campo, e ele encontra uma pérola de grande valor naquele campo, só que o campo não lhe pertence. Ele descobriu, talvez incidentalmente, uma pérola, de um tesouro. Diz a Bíblia que ele então esconde ali, volta para casa, vende tudo que tem, compra aquele campo, e a Bíblia diz que ele, com alegria, faz isso. Ele encontra o tesouro, e na sua alegria, diz Mateus 13:44, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele está falando do reino de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem encontrou Jesus encontrou a verdadeira alegria, e perde algumas coisas por causa dessa alegria. Jesus diz assim, olha, estar conectado comigo é desfrutar dessa alegria, que é a alegria que caracteriza a vida cristã. O reino de Deus é marcado por essa alegria. O apóstolo Paulo reitera isso dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e o quê? E alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso, tem paz, tem justiça e tem alegria. Diz a Bíblia que a alegria é fruto do Espírito, é uma das dimensões do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, a paz e assim por diante, e alegria. E Jesus, no capítulo 16 de João, fala
que Ele nos daria uma alegria. E se essa alegria estivesse firmada nele, diz ele, se a sua alegria estiver em nós, ninguém vai tomá-la. Ele fala, vosso coração, diz Jesus, João 16, 22, vosso coração se alegrará e ninguém tirará a vossa alegria. Estar conectado com Jesus é desfrutar de alegria todos os momentos da nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a alegria é esta sensação de que Deus está no controle, está cuidando da nossa vida. Quais serão os resultados se nós vivermos conectados com Jesus? O texto também fala de maneira muito clara. Ele fala que os frutos vão aparecer. O verso 5 diz, quem permanece em mim, quem está conectado comigo ou em mim, dá muito fruto. Verso 8 diz que eu sou glorificado, ou meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. E o verso 16, o verso fantástico, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. A palavra fruto aparece muito no Novo Testamento, 55 vezes, com vários significados. E na verdade, guarde aqui, o que é fruto? Fruto é aquilo que sua vida produz em decorrência da sua comunhão com Deus. Fruto é tudo aquilo que a sua vida produz como resultado da sua comunhão com Deus. Não é algo que você produz, mas que vem, que a sua vida manifesta por causa da sua comunhão com Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que a nossa vida produz frutos dignos de arrependimento. A nossa vida é marcada pelo fruto da verdade, pelo fruto da santificação, diz Romanos 6, 22. As ofertas financeiras que damos para o Senhor são frutos. As almas que conduzimos a Cristo são frutos. As virtudes cristãs, como o fruto do Espírito, é um fruto. A adoração é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Frutos, ou fruto, é o que a nossa vida produz como resultado da nossa comunhão com Deus. E Deus espera muitos frutos da nossa vida, porque o fruto, ou os frutos, são as evidências de que a nossa fé é verdadeira. Bruce Wilkinson, num livro chamado Segredos da Vinha, fala o seguinte: permanecer significa ficar, ligar-se, estar em comunhão com o Senhor plenamente. E com essa imagem, diz Bruce Wilkinson, Jesus nos mostra que essa contínua e vital conexão nos dá o poder sobrenatural para a nossa vida. E ele diz ainda, se você estiver ligado e obter o alimento espiritual, o poder de Deus vai fluir em sua vida e nada vai impedir uma colheita abundante. Queridos, permanecer é mais do que atividades, é mais do que pensamentos e desejos, é toda uma vida na presença do Senhor, é optar por viver em comunhão com Ele. Eu quero dizer a você, o texto diz aqui que há pessoas que não deram frutos e foram cortadas, porque não eram verdadeiros cristãos. Mas há dois tipos de cristãos aqui, os que estão dando frutos e aqueles que estão dando muito frutos. E aqueles que estão dando muito frutos passam por uma dinâmica na vida típica da videira, que é a poda. Ele fala que o Senhor nos diz assim que todo ramo que dá fruto, diz o verso 4, Ele limpa para que dê mais fruto. E ele fala, versículo 2, que Ele corta quem não dá fruto e que aquele que dá fruto Ele limpa para que dê mais fruto. Permaneçam em mim, diz o verso 4, e eu permanecerei em vós. Queridos, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Uma palavra para você hoje à noite é o seguinte: não importa se você está produzindo algum fruto ou muitos frutos. O desafio hoje é o seguinte: é que se você decidir viver uma vida conectado com Jesus e estiver disposto a passar pela disciplina da poda, da limpeza que o Senhor faz na sua vida, a sua vida com certeza vai produzir muitos frutos. Talvez esse ano seja o ano que a gente peça: Senhor,
Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida e limpe, e pode tudo. E podar dói. Você sabe, se assistiu alguns vídeos, a poda é essencial para a boa produção da videira. E a poda é uma técnica milimétrica. Quem faz a poda na videira, faz no tamanho certo, porque se ele errar, ele prejudica a produção. É algo de especialista. Há ferramentas adequadas. O Senhor trabalha, podar é o Senhor trabalhar em nossa vida, remover tudo aquilo que está impedindo a produção, que em nossa vida apareça o arrependimento, a alegria, o amor, a verdade, a salvação de outras almas. Permanecer com o Senhor. Meu desafio a você, não importa em que estação você esteja, nós podemos pedir ao Senhor para que 2020 seja um ano de muita frutificação, mas, como eu tenho dito, não há algo que você vai produzir, mas há algo que será produzido, porque você permanece em ligação, em conexão íntima com Jesus, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio do amor, por meio da alegria. São todas as formas práticas de você viver conectado intensamente com Jesus. Ler a palavra, viver uma vida de oração, viver uma vida de amor para com Deus e para com o próximo, e uma vida de alegria, que nada rouba esta alegria. E lembrando, queridos, sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Que você volte para casa hoje dizendo: Senhor, eu quero ser um ramo produtivo. E eu optei por ficar conectado com o tronco, porque daí virá a seiva que vai produzir. E nós vamos então guardar esse versículo, do versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tente produzir nada em sua vida esse ano, mas opte por viver conectado com Jesus, conectado com a sua palavra, conectado em oração, conectado no amor e conectado com alegria. Que Deus possa nos abençoar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos cantar ao Senhor. Eu queria que você, enquanto a equipe chega aqui, faça uma oração ao Senhor de consagração, para que a sua vida produza frutos. Deus quer produzir frutos, como diz, que permaneçam, frutos do arrependimento, frutos de almas ganhas para Jesus, fruto da verdade, fruto dos lábios que confessam o seu nome, frutos de oferta dedicada ao Senhor, frutos para o Senhor, fruto do Espírito, que é um caráter transformado, frutos que só podem ser produzidos se nós permanecermos na videira. Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Deus de amor, em 2020 eu vou viver conectado com Jesus, porque eu desejo, minha oração é que frutos sejam produzidos para a tua glória. Eu vou permanecer, eu vou firmar minha vida em Ti, eu vou confiar em Ti, e os frutos vão aparecer para a Tua honra e para a Tua glória. Em 2020, eu quero estar em conexão com a Tua palavra, com a oração, com o Teu amor e com a alegria que só o Senhor pode dar. E em nome do Teu Filho amado, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, amém.